Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa segunda aula. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas toda semana a gente tem aula aqui no canal do YouTube, toda terça-feira às 18 horas. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas instituições de ensino, combinado? Eu vou falar sobre a lei no geral, para quem não tem conhecimento sobre a lei, e depois eu vou trazer as dicas práticas da adequação nas escolas, nas instituições de ensino em geral. Então, eu já quero que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as dicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já ativa o sininho das notificações, vai lá no meu Instagram também, no link da minha bio, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, que lá você vai ficar por dentro de todos os temas da aula e aí você vai se programando, combinado? Então eu espero vocês toda semana aqui com a gente, toda terça às 18 horas. Então vamos lá. Nessa aula 2, eu quero começar conversando com você que não tem conhecimento sobre a legislação, você que não atua ainda no mercado. A Lei Geral de Proteção de Dados ela traz infinitas possibilidades para a sua carreira. Então, por exemplo, se você é advogado, vai ser mais um serviço que você vai poder oferecer para o seu cliente. Se você trabalha no RH de uma empresa, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai te trazer uma base para você crescer na sua carreira dentro daquela empresa. Se você trabalha com segurança da informação também faz parte do projeto de adequação à LGPD. Então, é uma lei que ela é ampla, ela traz um leque de oportunidades para a sua carreira. Então, fica aqui com a gente que a gente vai trazer muitas dicas legais e você vai ficar por dentro e vai vendo como ela vai te ajudar a crescer. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é de 2018, sendo que ela entrou em vigência em 2020. A partir disso, né, tivemos a pandemia, toda a situação da pandemia, e somente a partir de agosto de 2021 entrou em vigência as sanções da lei, tá? Então, a lei entrou em vigência em setembro de 2020 e em agosto de 2021 entrou em vigência as sanções. Foi dado esse prazo para as empresas poderem se adequar à legislação, tá? Mas o que é a lei? Por que essa lei veio? Ela veio para regulamentar as tratativas de dados pelas empresas. Então, não quer dizer que a empresa não vai poder mais captar esses dados das pessoas. Não, não é isso. A empresa vai fazer essa captação de dados, sendo que conforme determinado na lei, conforme estabelecido na lei. Então, o objetivo da lei é proteger os titulares de dados. Somos todos nós, pessoas naturais. Então, assim, por exemplo, no momento que a gente nasce, a gente já ganha ali a identidade, CPF, né? O seu nome. Tudo isso são seus dados pessoais. Temos também os dados sensíveis, que são os dados de saúde, os dados de religião. Dados sensíveis são dados que podem trazer algum tipo de discriminação, tá? Então, são dados que vão ter uma regulamentação especial. E dentro da legislação, a gente tem alguns papéis. A gente tem o controlador de dados e temos o operador de dados. Ah, Laura, mas como é assim? Controlador, operador? Controlador de dados vai ser a empresa ali que vai captar os seus dados. Então, por exemplo, você foi lá na escola, né? Vamos usar como exemplo aqui a escola. Você matriculou seu filho na escola, você forneceu seus dados, forneceu os dados do seu filho. Aquela escola vai ser a controladora dos dados, ela que está pegando os dados. Se ela compartilhar esses dados com um RH externo, com uma contabilidade externa, essa contabilidade externa vai ser a operadora dos dados, porque ela vai fazer o tratamento dos dados conforme as determinações do controlador dos dados, porque ele captou seus dados. Então, você vai ter esses dois operadores ali, o controlador e o operador. Porque se um desses não tiver adequado e ocorrer um vazamento de dados, a gente vai ter uma responsabilidade solidária entre essas empresas. Então, por isso,
a gente tem que determinar quem é esse controlador dos dados e quem vai ser o operador dos dados. Então, a legislação ela veio com o intuito, com esse objetivo, né, de proteger os nossos dados pessoais. Ah, mas se a empresa não tiver regularizada, se a empresa não fez o projeto de adequação, o que vai acontecer? Tem as penalidades determinadas na lei. Conforme a gente conversou, a lei entrou em vigência em agosto de 2020, em setembro de 2020 e somente em agosto de 2021 entrou em vigência as sanções. Então, essas sanções vai ser fiscalizado pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a empresa que não estiver adequada à legislação, primeiro, pode ter uma multa, pode ser aplicado uma advertência, a multa de 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões. Temos outras infrações também, bloqueio do banco de dados da empresa, entre outras. Então, assim, a legislação ela veio no intuito de regulamentar essa tratativa de dados, não é para proibir a empresa de fazer essa tratativa dos dados de forma nenhuma, é somente fazer de forma correta. Então, a empresa que não estiver adequada, não estiver fazendo o tratamento de forma correta, vai ser penalizada, sim, com essas fiscalizações. E temos também os processos judiciais, porque se o titular de dados achar que foi penalizado, teve os dados dele expostos, ele pode, sim, entrar com uma ação judicial em relação a essa exposição dos seus dados. Mas a legislação ela é obrigatória para todas as empresas, todos os ramos. Não, eu tenho uma empresa pequenininha. A minha empresa é pequena, não precisa desse negócio, eu nem tenho site, né? Porque às vezes a empresa acha, não tenho site não, esse negócio de LGPD é para quem vende na internet. Não, gente, não é. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é obrigatória para todas as empresas, independente do número de funcionários, do faturamento da empresa, do ramo da atividade, isso independe. Então, a legislação ela é obrigatória. Então, mesmo aquela padaria ali pequenininha, aquela escola, aquela creche ali pequenininha, sim, ela tem que fazer a regulamentação, ela tem que proteger aqueles dados, porque ela vai estar captando ali os dados dos responsáveis, por exemplo, uma creche. Né? Às vezes a gente tem aquela creche pequenininha. Ah, não, mas eu não preciso. Eu só tenho aqui essa creche pequenininha, só algumas crianças. Precisa sim. Por quê? Você está fazendo a captação dos dados dos responsáveis, dos dados das crianças. Então, você precisa se regularizar, tá bom? Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados nas escolas. Eu quero trazer alguns pontos de atenção para a gente conversando. E aí, se vocês tiverem depois alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Ah, Laura, não entendi esse ponto. Fiquei na dúvida. Vai lá no meu Instagram, me manda no direct, tá? Pra gente conversando. Então, aqui a minha ideia é trazer o que eu tô vivenciando na prática dessa escola que eu tô fazendo adequação e trazer algumas dicas para você, se você for fazer uma reunião de captação com um cliente que é uma escola, você já pode levar esses pontos de atenção para você falar. Por exemplo, numa reunião de prospecção. Você vai fazer uma reunião de prospecção, você, como eu falei lá no primeiro vídeo, você tem que falar direcionado para aquela empresa, direcionado para as dores daquela empresa, né? Então, ali você vai detalhar esses pontos de atenção e demonstrar que você tem esse conhecimento. Combinado? Então, vamos lá. No momento que o responsável, ele vai lá fazer a matrícula do filho dele, né? Nesse exemplo. Ali você vai captar os dados do responsável e os dados da criança. Então, você tem que ver quais dados você está captando, se tem a necessidade, em qual a finalidade daqueles dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é regulamentada por princípios. E temos o princípio da finalidade e o princípio da necessidade. Então, se você sabe, eu preciso do nome, CPF, RG, endereço. Esses são dados essenciais, eu não posso tirar.
Ah, mas tem dados aqui que não são necessários para fechar aquele contrato, né? Porque ali, no momento que os pais estão inscrevendo seus filhos na escola, você está fazendo um contrato. Então, no momento dessa captação dos dados, você tem que esclarecer para ele qual a finalidade daquela captação daqueles dados, combinado? Então, você vai começar por aí. Você vai fazer esse mapeamento dos dados e vai ver quais são os dados que estão sendo coletados nesse momento inicial, nesse momento do fechamento do contrato. Então, ali a gente vai ter alguns pontos de atenção que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, histórico escolar, avaliações de desempenho, preferência alimentar, dados coletados em plataformas digitais, dados biométricos e dados de câmera, convicção religiosa, dados pessoais e sensíveis, contratos com parceiros e colaboradores. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um. Você vai verificar que todas essas documentações possuem dados pessoais. Histórico escolar, avaliações de desempenho, vai trazer os dados ali da criança, de como ela percorreu aquele ano letivo, como foi o comportamento dela. Então, ali você tem que ter uma regulamentação. Quem vai ter acesso àquela documentação, para que não ocorra um vazamento de dados desses documentos, como vai ser arquivado esses documentos, porque tem um prazo de arquivamento, né? As escolas, elas precisam arquivar esses documentos. Você não pode depois eliminar, quando a criança sair da escola, você não pode eliminar, por exemplo, o histórico escolar. Você vai ter que guardar. Então, onde está sendo feito o armazenamento desse histórico escolar? Isso são coisas que a gente vai pensando durante o projeto de adequação à LGPD. Então, temos também avaliações de desempenho, né, que a gente falou, preferência alimentar, dados coletados em plataformas digitais, se tiver alguma transmissão, né, daquelas crianças de alguma aula, dados biométricos e dados de câmeras. Dados biométricos e dados de câmeras, tem algumas escolas hoje em dia que, ao entrar o aluno, né, para captar ali a entrada do aluno, ele coloca digital, né? Então, nesse momento, a gente precisa verificar qual a empresa que está fazendo essa captação desses dados, que é um dado sensível, dado biométrico. Como está sendo o armazenamento desses dados? Os pais estão cientes? Foi feito um termo de ciência da captação desses dados? Né? Os dados das câmeras do colégio. Como é feito o armazenamento dessas câmeras, dessas imagens? Por quanto tempo é feito esse armazenamento? Então, você vai verificar como é feito esse armazenamento, como é feito o compartilhamento, se é uma empresa externa que tem acesso a essas imagens ou não, fica tudo interno na escola. Então, todos esses detalhes você vai ajustando ali e verificando como é feito a coleta desses dados. Convicção religiosa também é um dado que é coletado por muitas escolas, né? Porque ali você vai saber como se comportar com o aluno, né? Os professores. Dados pessoais sensíveis, que são dados de saúde. Muitas escolas fazem tipo uma anamnese, né? Que pergunta ali as doenças da criança, se ela tem alguma necessidade especial, se tem algum tipo de alergia. E onde está armazenado esses dados? Com quem é compartilhado esses dados? Depois que a criança sai da escola, esses dados são eliminados? Tudo isso a gente precisa verificar. E contrato com parceiros e colaboradores. Os professores, né, e as empresas externas, como, por exemplo, uma contabilidade externa. Você precisa verificar os contratos com essas empresas, por exemplo, uma contabilidade externa, como é feito o armazenamento dessa empresa. Essa empresa está adequada à legislação ou não está adequada à legislação? Então, você vai ter que verificar esses pontos, assim, se está adequado, se não está adequado, vai fazer o termo de ajuste do contrato de prestação de serviços com essa contabilidade externa, para determinar ali as responsabilidades de cada empresa, combinado? Não pode deixar a gente ter um parceiro, tá, só faz um ajuste aqui do contrato, pronto, não. A gente tem que mandar um questionário para ver o nível de consciência desse parceiro, para ver se ele vai se adequar à legislação, se ele está adequado, se ele vai se adequar, porque a partir daí
a escola vai poder escolher se vai continuar com aquele parceiro ou não. Que ela pode escolher, olha, não, ele não está adequado, então eu não quero mais continuar a parceria com esse escritório de contabilidade, por exemplo, tá? E contrato com colaboradores, né, os funcionários das empresas, da escola, professor, auxiliar de serviços gerais, parte administrativa. Todos os funcionários, eles são titulares de dados. Então, a gente tem que verificar como está sendo feita a captura desses dados dos funcionários, se ali a gente só está captando os dados estritamente necessários. Vai ter que ser feita a adequação dos contratos de trabalho, vai ter que ser feita uma política interna de privacidade de dados, se não tiver nenhuma regulamentação, às vezes um regimento interno para você expor as regras para esses funcionários. E é claro, gente, a primeira fase do projeto de adequação, que é o aculturamento, você fazer um treinamento dos funcionários, explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como vai afetar o dia a dia delas, e a partir dali o que vai ser, o que vai precisar mudar, o que não vai precisar mudar, tá? Então vamos lá. Como se adequar? Né? Eu já falei algumas dicas aqui, mas a gente tem mais algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês. Por exemplo, políticas de compliance e boas práticas em proteção de dados pessoais, revisar a necessidade de coleta e uso de dados de criança e adolescentes, porque a gente sabe, na Lei Geral de Proteção de Dados tem uma regulamentação especial para dados de crianças e adolescentes. Na lei determina o seguinte, que dados de criança a gente precisa pegar um consentimento específico dos pais. Não está falando em relação aos dados de adolescentes. No ECA, conforme o ECA, né, Instituto da Criança e do Adolescente, até 12 anos se determina que é criança. Acima de 12 anos é adolescente. E eu faço aqui nos meus projetos de adequação. Se a lei já fala ali que em relação à criança precisa pegar esse consentimento específico dos pais, se for até 18 anos, eu peço esse consentimento dos pais. Porque mesmo tendo essa distinção em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ali você vai prevenir a escola de algum vazamento de dados, de algum uso de dados de forma indevida. Então, você pedindo consentimento dos pais, você vai estar expondo a situação para os pais e eles vão autorizar ou não aquela tratativa daqueles dados. Avisos de privacidade, políticas de privacidade para plataformas digitais e também os presenciais, né? Conscientizar professores e demais colaboradores sobre a proteção de dados. Termo de consentimento para a tratativa dos dados, como a gente falou aqui. E revisão de contratos com parceiros e colaboradores. Então, Laura, e agora? O que eu faço? Você falou um monte de ponto, um monte de coisa, mas eu tô perdida. Vamos lá. Vamos ao passo a passo para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados nas instituições de ensino, tá? Então, não basta você cumprir a LGPD, você tem que conseguir provar que cumpre. Então, por exemplo, não basta você cumprir se você não fez o aditamento ao contrato. Não basta você cumprir se você não faz o armazenamento correto dos dados pessoais. Se você ainda continua com os processos antigos dentro da sua escola e não adequou esses processos para a proteção e privacidade dos dados. Verificar quais dados coletados são realmente necessários. Verificar como esses dados passam por todos os setores da empresa, né? Através do mapeamento dos dados, a gente vai conseguir ajustar ali esse dado aqui desse setor é compartilhado com o outro setor, não é? Fazer o registro das operações de tratamento de dados, criar um canal de comunicação com clientes e usuários. Então, por exemplo, você vai ter que determinar um canal de comunicação para caso o titular de dados sinta que teve um vazamento dos dados dele, quer tirar alguma dúvida em relação ao compartilhamento dos dados dele, você tem esse canal para que ele possa entrar em contato. Criar uma política de privacidade e segurança de dados dentro da sua empresa. Não é somente aquela política lá do site da escola, não é isso. É uma política de privacidade e segurança de dados total da empresa. Como é feita
essa tratativa dos dados ali dentro da empresa. Requerimentos de alteração, consulta e exclusão de dados por parte do titular. Então, por exemplo, eu quero que meus dados sejam excluídos do banco de dados da escola. Tem que ter um requerimento. O titular de dados, ele tem que ter esse canal, tem que chegar lá, tem que ter um requerimento. Aí, se você puder excluir os dados, se não tiver uma legislação específica que determine o armazenamento desses dados, você pode fazer exclusão. Tudo vai determinar a base legal da tratativa daqueles dados. Combinado? E nomear o encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? A Lei Geral de Proteção de Dados determina que toda empresa possui encarregado de dados. O encarregado de dados é a pessoa responsável pelo contato entre a empresa e o titular de dados, entre a empresa e a ANPD. Ele vai criar uma cultura de proteção e privacidade de dados dentro da empresa. Então, esses são alguns passos que a gente está conversando sobre a LGPD nas escolas. Outra coisa que eu vejo muito também é compartilhamento de dados em WhatsApp, né? Muitas escolas utilizam o WhatsApp, então a gente tem que fazer uma regulamentação desse uso do WhatsApp. Não quer dizer que a gente vai proibir totalmente, mas a gente tem que expor para os pais como vai ser feito esse compartilhamento dos dados, se eles autorizam ou não o compartilhamento, por exemplo, quando é a maternidade, né? Maternidade não, maternal, que é aquelas crianças pequenininhas, normalmente ali eles criam um grupo de WhatsApp, é compartilhado os dados, as fotos das crianças, o dia a dia, e todo mundo daquele grupo tem acesso. Então, você tem que expor para os pais que tem esse grupo de WhatsApp para compartilhar essas informações e se ele quer continuar compartilhando ou não. Se ele não autorizar esse compartilhamento, você precisa excluir, por exemplo. Você não vai poder compartilhar as fotos daquela criança naquele grupo. Outra coisa, compartilhamento de fotos nas redes sociais. Você precisa da autorização expressa para esse compartilhamento de fotos nas redes sociais. Não é a mesma coisa para compartilhar a foto num site da escola. Você tem que botar específico mesmo, gente. Em termos de consentimento, você tem que falar ali, ó, eu autorizo o compartilhamento de dados do meu filho, foto no site da escola. Ah, eu não autorizo o compartilhamento nas redes sociais. Então tem que vir expresso cada detalhe desse compartilhamento dos dados, porque ali o pai vai poder autorizar ou não o compartilhamento desses dados. Combinado? Então, em relação aos grupos de WhatsApp, compartilhamento de imagens do seu filho, dos filhos, né, das crianças ali, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais das escolas, a gente precisa expor isso para os pais, que vai ocorrer esse compartilhamento, se eles autorizam ou não, combinado? Ah, Laura, mas eu faço um termo de consentimento para o contrato, outro para a imagem. O que eu faço? No contrato ali de prestação de serviços do colégio, né, ali para a matrícula da criança, a gente vai colocar expondo que vai ter a captura daqueles dados para a execução daquele contrato. Se é execução de contrato, a gente não precisa de consentimento. Então, os dados constantes naquele contrato, a base legal vai ser a execução de contrato. A gente não precisa de consentimento. Se for ali uma captura de dados para uma ficha de anamnese da criança, você vai pedir o consentimento do titular, porque ali você está fazendo a captura de dados sensíveis da criança. Então, naquela captura na ficha de anamnese, você vai pedir o consentimento dele ali naquela ficha. Outra coisa, termo de imagem. O termo de imagem você vai trazer ali detalhado, ó. Vou compartilhar os dados no site da escola. Autorizo. Compartilhar os dados no site, no Instagram e Facebook da escola. Autoriza, não autoriza? E ali o pai e a mãe, os responsáveis legais, vão poder dar seu consentimento detalhado e específico. Combinado? Então, quais são os benefícios para a escola, né? Estar adequado.
eu sou uma escola pequena, eu não quero fazer esse negócio de adequação de LGPD, não precisa, não vai bater fiscalização aqui. Não é se vai bater fiscalização ou não. As escolas precisam pensar no sentido do mercado em si. Vai ser uma exigência do mercado. Porque a escola que não estiver adequada vai perder para que estiver adequada. Porque no momento que você vai matricular seu filho numa escola e você verifica todo o cuidado ali que a escola está tendo com a imagem do seu filho, com os dados do seu filho, você vai, poxa, essa escola aqui está tendo cuidado, né? E a outra que não tem cuidado nenhum, vai ser uma exigência ali de mercado. Senão ela vai perder esses alunos, né? Então vai ser também um diferencial perante a concorrência. Se a sua concorrência não está adequada e a escola faz a adequação, você pode demonstrar isso também. No momento que você vai lá para prospectar aquela escola, você fala, olha, vai ser uma diferença perante os seus concorrentes. Por quê? Você vai estar adequado, você vai demonstrar que você está adequado, ali você faz a tratativa correta da imagem daquelas crianças, dos dados daquela criança, e aí o seu concorrente não está. Então os pais, os responsáveis vão ver de outra maneira, né? E a redução do risco de vazamento de dados, porque a partir do momento que a empresa faz toda essa adequação, ela vai diminuir o risco ali do vazamento de dados. Então, esses são alguns benefícios que eu trouxe aqui para vocês. Para caso você faça uma apresentação para a escola, você já pode usar esses benefícios como dicas, combinado? Então, eu quero agradecer que você me acompanhou aqui nessa aula número 2. Eu trouxe algumas dicas iniciais sobre esse projeto de adequação LGPD nas escolas. Se você tem alguma dúvida, manda aqui no comentário, vai lá no meu Instagram, manda no direct, entra no link da bio do meu Instagram e se inscreve para as aulas semanais, tá? Ativa o sininho, dá um like e compartilha com seus amigos. E na semana que vem, eu te espero que a gente tem mais uma aula e eu não vou falar o tema ainda. Se você quer saber o tema da aula da próxima semana, se inscreve lá no link da minha bio do Instagram e entra no nosso grupo de WhatsApp, combinado? Espero vocês. Muito obrigada.